mentalidade. Antes da gente entrar nos aspectos técnicos, Perfeito. nas economias, nas dicas Aham. econômicas, de financeiras de vocês, eu queria finalizar esse bloco sobre se de fato a mentalidade ela interfere sim numa paz e numa prosperidade financeira. Totalmente, totalmente. Vou deixar E ele eu já falar. engato. A pergunta é o seguinte: como, essa é a pergunta, Tá. como desenvolver uma mentalidade que não sejamos escravos do dinheiro, de modo que dominamos ele, que ele passa a trabalhar e a produzir em nosso favor. Perfeito. Joguei a bomba. Nós comparamos, nós temos um método que a gente utiliza nas nossas mentorias, que ele compara o dinheiro, obviamente, como é uma semente. Nós estamos falando aqui de um processo de agricultura, tá? Então a gente está falando de ciclos que precisam ser respeitados, semeadura, colheita, períodos de crescimento, período das estações. Isso são importantes. Todos nós vamos ter os invernos. Todos nós vamos ter os verões, nós temos que entender que o inverno passa e como passar esse inverno. Trazemos muito quando a gente traz aqui, né, falando das questões de histórias bíblicas, todos nós temos as vacas magras e as vacas gordas, que a gente acaba utilizando somente esse termo, mas isso é um termo bíblico, né, do período de 7 anos de vacas magras e vacas gordas. Então, são ciclos. Mas agora o que a gente faz? Nesse método a gente desenvolve, primeiramente, a mente da pessoa. A mente da pessoa. Isso independente, quando nós falamos aqui, nós trabalhamos com gestão de wealth management, a gente trabalha com gestão de riquezas. Nós trabalhamos com famílias que têm patrimônio. Então, não é pelo quanto que a pessoa já tem que a mente dela está resolvida. Né? Isso independe muito. Às vezes a pessoa pensa, puxa, mas a pessoa tem patrimônio no Brasil, fora do Brasil, a pessoa tem milhões de patrimônio, ela não tem mais problema de mentalidade. Tem. A gente constantemente... Herdeiros de grandes fortunas, às vezes, Exato. eles ainda não... A mente não foi desenvolvida para lidar com aquela fortuna. Exato. Então, a mentalidade ela serve tanto para quem não tem e precisa desenvolver, quanto para quem já tem e caiu, né? Muitas vezes. A gente conhece, eu conheço particularmente, eu não conhecia, eu vi de longe, meu pai que conhece, um cidadão que ganhou 2 vezes seguidas, em 2 momentos, na cena. E hoje ele acabou em tudo. Temos aqueles programas de televisão que mostram os ganhadores que ganharam e que voltaram para miséria. Pra miséria. Né? Pessoal da Serra Pelada. Então, assim, ganharam dinheiro que nunca viram na vida e que vivem uma vida miserável. E isso é mentalidade. Mentalidade. E como desenvolver uma Totalmente. mentalidade próspera? Então, a gente teve até uma experiência muito bacana, porque a gente, em 2 viagens nossas para Israel, nós visitamos locais, obviamente, que são os locais sagrados para o cristianismo, mas a gente também... locais sagrados no sentido, né, de... Eu estou comendo quando vocês falam, tá? Legal. Não são locais que a gente não adora esses lugares, mas obviamente que a gente vê a Bíblia em 3D. Né? Eu digo que a gente tem ali uma viagem de Bíblia em 3D. Sim. Mas Israel tem uma coisa diferente. A gente está falando de uma startup nation, a gente está falando de um lugar onde se desenvolvem as maiores tecnologias do mundo, né? Cara, mas tem uma coisa diferente. A mentalidade deles é diferente. E nós começamos a estudar isso depois, né? Quem quiser, tem um canal do YouTube da Audrey, ela fala muito sobre Divulga isso. aí, fala já. Já fala já. Meu canal, Audrey Barnesch, me segue lá. É, Né? Aqui tem no YouTube e tem, claro, Instagram, LinkedIn, outras, mas no YouTube tem mais vídeos, né? Compridos e lives, enfim. E nesses canais falo muito você sobre ensina, fala sobre isso. Falo bastante sobre mentalidade, né? Judaico-cristã, como desenvolver. Falo, porque existe um padrão nessas pessoas. A gente tem vários livros que falam sobre isso, né? Mas quando a gente começou não era tão comum. Mas o que por exemplo, o que faz... A gente é nítido, né? O judeu, às vezes, e a gente está vendo tantas coisas acontecendo agora, mas que eles vão para um lugar e lá eles não têm nada. E lá eles recomeçam e lá eles ascendem. Exatamente. Né? E existe uma mentalidade chamada Hutzpah, Hutzpah é uma mentalidade que é você não aceitar o não como uma resposta. Eu poderia
aprofundar mais, né? Uhum. Mas é você não se conformar com o As status quo. objeções. É você ir além daquilo que é pedido, é você andar no limite daquilo que é a lei, muitas vezes, não desrespeitando, mas ao mesmo tempo eu vou Ousando. Uhum. Então, Aprender a viver na fronteira. é aquele, Ok. sabe, é o vendedor que recebeu um não, mas ele vai e insiste até ter o sim? Até porque a venda começa a partir do não, né? Exatamente. Então, o Hutzpah é essa mentalidade de buscar inovação, tecnologia, soluções, só que não é para si. É para a sociedade, é como melhorar o mundo, né? Então, isso aplicado nas finanças, isso aplicado no dinheiro. O Hutzpah, ele não tem só um viés positivo, ele até pode ser negativo, mas aqui eu estou falando porque você pode direcionar. Eu vou ter essa intensidade para fazer o bem, né? Entendi. Eles usam, às vezes, o Hutzpah para explicar coisas que não são tão boas também. Mas essa mentalidade da ousadia, da intrepidez, do conselho, de buscar conselheiros, de buscar orientação, de não pegar só uma opinião. Então, a gente poderia, né, elencar vários... Mas na nossa vida, a gente precisa desenvolver isso também. Então, como que eu saio de uma mentalidade, ou de uma cultura, ou de crenças? Porque nossos pais, e um abraço para o seu pai, né, que está aí acompanhando, olha que interessante, né? Pelo que você falou, ele te ensinou, pelo pouco que eu ouvi aqui, né? De cobrar, e uma pessoa que ele te ensinou muitas coisas. Só que tem coisas, por exemplo, do mercado financeiro, e não é que ele não te ensinou porque ele não sabia, porque não existia na época. Então, o mercado financeiro evoluiu. Então, claro, nós precisamos acompanhar, evoluir, mas entender que dinheiro se faz com trabalho. Investimento é aquele fermento. Sim. É o lugar para guardar aquilo que você conquistou. É o silo Então, quando daquilo. a pessoa ela vem com a mentalidade errada, ela quer ganhar dinheiro rápido com investimentos. E aí a gente já vê a mentalidade de pobreza, né, ascendendo. Por quê? Porque não tá focando naquilo que nasceu para fazer, que sabe fazer, que vai gerar riqueza, que vai transformar a sociedade, um meio que vive, para então, né, aí você fazer a sua administração, a sua mordomia financeira, né? Então, existem algumas técnicas para a mentalidade. Por exemplo, a pessoa não consegue guardar dinheiro. Então, eu preciso usar a matemática ao meu favor, juros compostos. Eu preciso, claro, entender um pouco desse universo. Porque essa pessoa, eu ganho e tudo eu mereço. Daqui a pouco ela não tem dinheiro para pagar, porque ela só está comprando passivos, né? Sim. Ela só está comprando o carro, é a lancha, é o barco, é o passeio, é a viagem. Não há dinheiro do mundo que compre Exatamente, o que eu mereço. exatamente. Então, existem estratégias. Por exemplo, tem um livro que chama até Investidor Automático. Nem sei se existe, porque é um livro bem antigo. Mas ele fala sobre você fazer investimentos, definir, estudar, ver o que é necessário. Ah, mas eu preciso guardar, sei lá, 20 mil reais por mês. Estou chutando um valor mais alto, mas eu vou guardar. Então, tu já sabes que aquilo tem um projeto, tem um propósito, tem que ter um propósito para o dinheiro, porque se nós não guardarmos com propósito, nós vamos gastar sem propósito. Sem propósito, exatamente. Então, são coisas que nos ajudam como se fosse a botar a mente no trilho, sabe? Eu não sou acostumada a fazer isso. É igual acordar de manhã para ir malhar. Tem gente que não tem esse hábito. Mas como é que faz? Tem que despertar e você tem que levantar. Se pensar, você não levanta mais. Então, na questão financeira é a mesma coisa. Eu sei o que tem que fazer. Eu sei que eu tenho que guardar todo mês um valor. Eu sei que eu tenho que fazer tal coisa. Então, você faz não porque aquilo já te dá um resultado imediato, mas porque aquilo é necessário fazer para você preservar toda a tua conquista já. Né? Então, assim a gente vai desenvolvendo, modelando a mente também, para que a gente possa ter uma mente que... A mente, a gente não consegue virar só uma chave, né? O cara pensava assim, agora ele vai pensar assim. Não, ele vai virando... São pequenos hábitos que vão mudando. E o ambiente que a pessoa vive, né? Aquilo que ela lê... Claro que isso vai moldando. Andar com pessoas que também estão buscando isso ou que já alcançaram muitas vezes... Porque se você fica dependendo das pessoas que você convive ou da história, é difícil, às vezes, mudar a mentalidade. Sim, né? Sim. Eu vi, né, um pouquinho da descrição que eu recebi sobre vocês, que fala um pouco sobre
e me corrija se eu estiver errado, tá? É cultura judaica ou são origens judaicas de vocês? Na verdade, nós não temos, a gente acaba estudando mais da cultura. É um estudo, então, aplicado à cultura judaica. Entendi. A gente usa muito por ser cristãos, o judaísmo como as raízes, né, do cristianismo como e ainda uma referência exatamente. E aprender com eles.